Partimos da doutrina social da Igreja e olhamos o mundo em que vivemos. Perante a grave crise económica e social que se acentua, queremos apresentar princípios que possam contribuir para uma melhor sociedade. São meus convidados Maria do Rosário Carneiro, vice-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, e o economista António Bagão Félix. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço, neste olhar pelos contributos que a doutrina social da Igreja pode dar para o agir social. Vamos hoje falar da construção do bem comum. E começo por si, doutora Maria do Rosário, para falarmos sobre esta construção do bem comum. É uma tarefa de todos, de cada um, do Estado, das instituições? É de todos. É claramente de todos, mas eu diria que há também uma necessária clarificação que tem que ser feita sobre estas responsabilidades que são de todos. É claramente a grande razão de ser do Estado, a construção do bem comum. O Estado existe para garantir que este bem existe. Isto é, que são garantidas a todas as pessoas as condições para que elas se desenvolvam na sua plenitude, que possam alcançar assim a sua dignidade humana. Eu penso que, no entanto, e tendo dito isto, há uma certa tendência a desvalorizar este conceito de bem comum. Ele, ao longo dos tempos, foi-se rotinando na linguagem, no discurso, de forma a parecer uma coisa abstrata, esvaziada de conteúdo. E ele é a mola da organização e do funcionamento da sociedade. Eu penso que será talvez essa uma das razões que ajuda a perceber esta perplexidade em que nós estamos. É o esvaziamento na prática e no concreto desta dimensão fundamental da organização das sociedades. É o seu princípio constitutivo. As sociedades constituem-se porque têm um bem comum que partilham. E este bem comum, para que possa existir, tem que haver condições para que as pessoas o possam exercer. Mas esse esvaziamento do bem comum é um pouco porque vivemos numa sociedade que olha a princípios individuais e valoriza o individual. Também tem a ver, sabe? Tem a ver naturalmente com uma sociedade contemporânea que é muito centrada na materialidade das coisas e, portanto, induz num estilo de vida consumista que privilegia o imediatismo das satisfações e consequentemente, daquilo que tem que ser provido para que essa satisfação seja alcançada. E, naturalmente, isto vai esvaziando a capacidade da sociedade, quer de um ponto de vista material, porque os bens são finitos, quer de um ponto de vista moral. O bem comum é um pressuposto moral que permite a construção de todo o edifício material, quer de um ponto de vista de bens e serviços, quer de um ponto de vista de estruturas que vão depois garantir a realização destas condições. Há também este esvaziamento porque ele é difícil e é muito exigente. É muito exigente para nós, cidadãos, que se ficam centrados na sua individualidade e, portanto, na sua satisfação imediata. Mas é muito exigente também para um Estado para quem se vai tornando cada vez mais fácil fazer uma gestão baseada num pressuposto fim, objetivo, alicerçado, com certeza, em fundamentos ideológicos legítimos, fundamentados, mas que vão descurando um pouco da essência do que é o bem comum. O bem comum é totalizante, diz a doutrina social da Igreja. É para todos, não é totalitário. E sendo totalizante, tem que atender a cada um na sua diversidade, na sua especificidade e garantir assim a todos aquilo que todos necessitam para que possam ter acesso a esta participação. Porque para que cada um de nós possa participar na construção do bem comum, tem que ter condições e capacidades, tem que ter acesso a formação e educação, tem que ter meios materiais para o fazer. Desde logo, nós, quando olhamos para uma sociedade que tem níveis de desigualdade tão acentuados quanto a nossa, e não me refiro só a Portugal, é uma marca do mundo contemporâneo, mas Portugal tem-no de uma forma muito significativa. Esta assimetria é um claro assinte obstáculo à concretização do bem comum, porque desde logo
permite que a assimetria, que haja privilegiados, em detrimento de outros que não têm privilégios ou que os têm em muito pouca medida, permite que existam desequilíbrios e, portanto, não cuida da redução destes desequilíbrios, sem os quais, então, este bem, que é o bem de todos nós, possa ser prevalecentemente a condicionante e a legitimação de toda a intervenção. Dr. Bagão Félix, o Estado tem descurado um pouco este bem comum ao longo dos últimos tempos e falamos exatamente do Estado português. Em primeiro lugar, a política pública, a política do Estado, tem subjacente, como primeira prioridade, a busca incessante, a procura incessante do bem comum. Digamos que... Mas não é uma matéria legislável, não é? Procura do bem comum mais cultura do próximo. É isso que deve ser a política, em termos ideais, obviamente. Evidentemente que o bem comum é uma noção muito intuitiva. É bem, porque é para as pessoas, e é comum, porque deve ser para todos e cada uma das pessoas. E, portanto, isso significa, hoje em dia, na política, grandes preocupações ao nível da, que hoje estão a falar, de equidade, ao nível da consideração das pessoas como sujeitos das ações na sociedade e não apenas instrumentais. E a noção de bem comum, aliás, está definida de uma maneira muito plena na Constituição Gaudium et Spes, quando diz que é o conjunto das condições da vida social, sublinho, que permitem tanto aos grupos como a cada membro, ou seja, tanto à sociedade como cada um de nós, enquanto pessoa, e não apenas indivíduo, não apenas uma noção aritmética da nossa existência, mas uma noção plena da nossa existência como pessoas humanas, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, acho interessantíssima a expressão perfeição, através de bens materiais, bens culturais, bens morais e bens espirituais. E a aridez do mundo de hoje, e também a aridez da política. Hoje em Portugal, como noutros países, assistimos à aplicação da política, de um modo geral, enfim, há exceções, mas de uma visão fria, desumanizada, extremamente tecnocrática, sem alma, sem afeto. A política não é apenas um conjunto de decisões mais ou menos discutíveis, de acordo com a ideologia, de acordo com as regras normais de uma democracia. Tem que ser também uma aproximação às pessoas. E esta noção de bem comum, de facto, está-se a esfarelar, como dizia a doutora Maria do Rosário, nas sociedades contemporâneas, no consumismo, no individualismo excessivo, como diz o Papa, na ditadura do eu em primeiro lugar. E já agora só uma nota para terminar. A questão do bem comum não é necessariamente coincidente, mesmo em política, com a noção democrática da maioria. Vamos supor, por hipótese, que uma maioria democraticamente entende que a pena de morte deve ser aplicada. Apesar, isto é um exemplo hipotético, considerar que a pena de morte maioritariamente ganha, por exemplo, um referendo, suponho, numa consulta popular, ela não é bem comum. Isto é, e não é bem comum porque justamente não respeita os princípios fundamentais da centralidade e da dignidade da pessoa humana. Portanto, não está ligado a estas questões da democracia e da maioria também. A democracia é um bem comum, mas há decisões de maiorias que vão contra o bem comum. E sobretudo para um cristão isso é muito importante, porque o primeiro bem comum é Deus. Ou seja, o bem comum para um cristão também tem uma perspectiva teologal, não apenas cívica, não apenas política, não apenas social, mas também do ponto de vista teológico. Muito obrigado a ambos por este esclarecimento acerca desta construção do bem comum e da forma como a sociedade pode viver melhor também estes conceitos e contribuir para que todas as pessoas possam viver melhor nesta sociedade. Muito obrigado. Nós voltamos de hoje a 8 dias.